Olá, boa noite. Eu sou a Carla Bellomo, do blog O Mundo é Pequeno. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Imprevistos de viagem, nesse caso, imprevistos odontológicos. E tem uma convidada muito especial, a doutora Luciana Bellomo. Olá, tudo bem? Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Vamos conversar sobre viagem, né? Que é o que a gente mais gosta, na verdade. Oi, Márcia. Já tem pessoal entrando. Doutora, A viajar. seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente. Ai, obrigada. Oi, obrigada pelo convite. Já tô vendo gente conhecida entrando por aqui, né? Para conversar. A gente adora viajar, ainda mais agora que a gente não está podendo, parece que a gente fica com mais vontade ainda, né? Daí a gente já vai pensando no planejar as próximas. Vamos fazer isso, então. A gente fica com mais vontade, dá mais valor, não é? A cada Dá, viagemzinha. dá- sim, dá mais valor e vai vendo assim os detalhes. Então, enquanto a gente não está podendo sair, a gente já vai planejando. Já vamos fazendo a listinha das coisas, vamos planejando, porque essa temporada em casa não vai durar para sempre, a gente sabe, né? Aham. Isso daí. Tomara que seja logo. E doutora, me Isso. fala, a senhora acha que é importante ir numa consulta antes de viajar? Olha, para quem não quer ter surpresa, não quer ter imprevisto, é fundamental estar com a saúde em ordem. A saúde envolve saúde física, saúde geral do corpo, saúde odontológica, porque não tem nada pior do que ter um evento relacionado à saúde quando a gente está longe de casa, né? Então é muito importante, sim, a gente estar com tudo em ordem e fazer Inclusive, uma visita. me perdoe, eu queria que você se apresentasse, né? Eu me apresento, vamos lá. Eu sou Luciana, tenho 21 anos de formada, me formei em Curitiba, na PUC, e após a formatura já fui fazer minha especialização. Eu sou ortodontista, trabalho atualmente nos últimos 12 anos em Londrina, mas tenho bastante contato ainda com Curitiba. Então, é um longo período assim de experiência clínica em consultório mesmo, né? Atualmente eu estou fazendo mestrado, mas assim, a experiência clínica ainda é soberana, né? Porque são mais de 20 anos em consultório, e então a gente já passou por uma série de vivências, e eu tenho certeza que muitos pacientes aqui hoje, né, já passaram por alguma situação em viagem, pode ser que relacionada à odontologia ou não, mas muitos pacientes meus já relataram e já tiveram problemas durante viagem. Por isso que eu achei esse tema bem relevante. Isso daí, tá? O que a gente não quer é que nada atrapalhe a nossa viagem, né? Não, não, a viagem tem que ser do jeito que a gente pensou, né? Viagem dos sonhos, tudo certinho. A gente nunca pensa que vai acontecer nada errado, e não é que é uma visão assim pessimista, mas a gente tem que estar preparado, né? A gente precisa se cercar de alguns cuidados, e na parte de saúde é fundamental que esteja realmente tudo em ordem com a sua saúde. Então, se tem alguma coisa assim pendente em relação à odontologia, cuidados médicos, é melhor realmente ter um contato antes, conversar com o profissional antes, deixar tudo em ordem para viajar de acordo, né? Tudo certo. Mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? Que Uhum. às vezes check-up médico odontológico é uma das últimas coisas da lista de quem está pensando em viajar, né? Isso é fato. E é Isso. uma falha, né? Ou então deixa para ir Assim, numa consulta
consulta uma semana antes da viagem. Sim, uma semana antes, daí, no caso, na minha área, o dentista detecta alguma coisa assim, uma cárie mais profunda, alguma coisa que precisa mexer, só que daí tem uma viagem programada, e daí mexe, não mexe, e mexer pode causar uma sensibilidade, uma dor, se não mexer pode vir a doer durante a viagem, então o ideal é se programar antes, pelo menos um mês antes, né? Para dar tempo da medicação funcionar, fazer acontecer tudo de acordo com do jeito que deve ser, tá? Então, um mês antes é um tempo razoável para ir numa consulta, Sim. que dá tempo de, se tiver que fazer algum tratamento, fazer para viajar tranquilo. Para viajar tranquilo, né? Porque se tiver que tomar uma medicação, um mês já é um tempo que dá é suficiente para estar já adequando tudo. Claro, tendo possibilidades, o ideal é manter um check-up regular, né? Não deixar isso só período de viagem. Mas se tem planos de fazer uma viagem, ficar uns dias fora, sim, um mês antes, pelo menos, para dar tempo de fazer radiografias, exames, se forem se necessários, né? Daí já entra bem nessa parte preventiva. Isso mesmo. Tá. Então, e colocar no planejamento, verificar uma consulta, principalmente se for uma viagem mais longa, né? 20 dias, 30 dias, é fundamental que esteja tudo certinho. Com certeza, com certeza. Nenhum Aí problema. já. Peraí, deixa eu só achar aqui. Opa, pronto. Isso. Normalmente, em viagens podem acontecer alguns imprevistos, né? O que a gente pensa assim, o que vai acontecer de imprevisto? Normalmente, a gente pensa em dor. É a primeira coisa que a pessoa pensa, vai sentir dor. Dor de dente. O pessoal pensa, ai meu Deus, vai acontecer uma dor de dente. Esse é o único imprevisto odontológico que pode acontecer numa viagem. Mas não é bem assim, sabe? Existem outras coisas que podem acontecer durante uma viagem relacionado com a odontologia, que não necessariamente somente uma dor de dente, por exemplo, né? Dor é a coisa que a gente lembra, mas a pessoa pode ter dor na face, né? Quem tem uma predisposição a problemas de ATM, por exemplo, se você está viajando para um lugar mais frio, o frio normalmente deixa a musculatura mais tensa e aumenta essa percepção de dor, né? Então, é sempre importante você ter um contato mais próximo com o seu médico, com o seu dentista, para justamente ter essa informação, né? Para a gente poder passar para o paciente, você vai viajar, você que já tem um histórico de dor, então leva essa medicação, já vai medicado com uma receita, já leva a medicação daqui, no caso de sentir dor, né? E sempre importante ter um profissional de confiança, que você consiga ter um WhatsApp, por exemplo, às vezes está fora do Brasil, precisa de uma orientação, entre em contato com o seu profissional, com o seu dentista, com o seu médico. Por isso a importância de você manter um vínculo com um profissional, né? Você ter seu dentista, seu médico de confiança, porque numa hora de uma emergência dessa, ele com certeza vai te atender com toda a atenção, né? É verdade, Tá? porque essa parte de já ir prevenido com medicação é importantíssimo, porque dependendo do país, às vezes você não domina o idioma e às vezes você não consegue comprar nada sem receita. E tem que ser uma receita de um médico de lá. Então, você tendo um remédio para dor que seja, já te alivia muito, né? Muito, exatamente. E depende muito do destino, né? É diferente você programar uma viagem, por exemplo, para Nova York ou uma viagem para o interior do Marrocos, né? Você que já esteve no Marrocos, eu não, mas você já teve, você deve imaginar o que é você ter uma dor, uma emergência no meio lá do deserto em Marrocos, né? Então é diferente de estar lá em Manhattan, por exemplo, né? Que você já tem uma facilidade da língua, você está num grande centro. Então tudo isso deve ser levado em consideração quando vai planejar a viagem, né? Isso com certeza. Muito bem colocado, porque dependendo do lugar, tem uma farmácia em cada esquina. Dependendo do lugar, sim,
vai saber quando que você vai encontrar uma farmácia e se Vai você conseguir comprar alguma coisa na farmácia. Exatamente. E às vezes outros imprevistos podem acontecer, né? Por exemplo, você está comendo algum alimento diferente que você não conhecia, acaba quebrando um dente, fraturando o dente, por exemplo, tá? Lembrando que o dente normal, saudável, não vai quebrar à toa. Às vezes o dente que quebra já é um dente que está com uma restauração antiga. Isso talvez, se tivesse feito uma consulta preventiva antes, o dentista poderia ter verificado, já arrumado essa restauração. Às vezes o dente já tem uma trinca. Então um dente do nada quebrar no meio da viagem, às vezes assim, um dente completamente sadio é muito raro isso acontecer, a não ser que leve uma batida, por exemplo, né, no dente da frente. Então, por isso a importância de ir ao dentista, se organizar antes para estar com tudo certo, para não ter esse tipo de imprevisto, né? Outra coisa muito comum de acontecer é prótese, soltar prótese, aquelas capinhas que tem no dente, ou unitária ou em grupo, às vezes também está fora do Brasil, lá naquela viagem maravilhosa, e solta aquela capinha. E aí, o que eu faço, né? Aí, a importância da consulta preventiva, mas, eventualmente, estamos sujeitos a isso. Então, entre em contato com o seu profissional de confiança e pergunta o que eu faço, ele vai te orientar. Porque, por exemplo, aquelas capinhas que são de um dente só, que a gente chama de prótese unitária, se você deixar encaixadinho, ela vai ficar ali. Só que isso é extremamente perigoso, porque pior do que engolir é você aspirar aquela prótese. Então, a orientação vai ser retira e guarda num estojinho, mesmo que se não ficar bonito, o melhor é retirar. Se você não conseguir um atendimento no local que você esteja, se estiver lá no meio do Marrocos, por exemplo, melhor coisa é guardar, né? Se você estiver num centro grande, quem sabe você consiga um atendimento. E isso é uma pergunta, uma dúvida que eu tenho, até gostaria de te perguntar. Por exemplo, quando a gente vai viajar, maioria dos países, né, alguns exigem até seguro-saúde. Esses seguros cobrem essa parte odontológica ou não? É uma pergunta minha como pessoa, não como dentista, porque eu já viajei várias vezes, já contratei seguro e nunca me passou na cabeça esse tipo de questionamento. Como que é a odontologia nesses seguros? Eles têm essa cobertura? Depende do seguro. Existem vários tipos de seguro, várias coberturas, vários valores. Mas é muito importante, quando você for contratar um seguro, que você leia a pólice para ver tudo que ele cobre. O tratamento odontológico é fundamental, assim como o médico, né? Porque todo mundo está sujeito de acontecer alguma coisa, né? De uma batida, de quebrar, ou de uma dor inesperada. Então tem que ter. Mas é importante que esse seguro é só para eventos que prejudiquem a continuidade da viagem. É para uma emergência. Não é, eu contratei um seguro, vou aproveitar para fazer um clareamento. Não, de jeito nenhum. Entendi. Eles têm as cláusulas, né? Sim, as cláusulas. Então é bem importante. Então fica aí Eu nunca viajo sem seguro, porque, né? Todo mundo que está vivo está sujeito a qualquer coisa. Isso, então aí para os meus pacientes que estão aqui seguindo, né, que eu já vi alguns aqui, quando forem viajar, peguem o seguro, se quiser conversar, traz a cobertura do seguro no consultório, que a gente vai falar, ó, cobre isso, porque às vezes vem numa linguagem que a pessoa não entende, que é muito técnica, e a gente vai te orientar, né? Uma coisa também bem comum é a dor na ATM. A ATM é essa articulação que tem aqui perto do ouvido, sabe? Quando abre e fecha, é essa articulação. Normalmente, dor na ATM não é um caso isolado, normalmente já vem de algum tempo, então tem tempo de tratamento, tem tempo para tratar. É difícil assim, no meio de uma viagem, de repente, começar a doer a ATM. Então, se a pessoa já tem essa dor, uma predisposição, também veja isso antes, não deixa para o meio da viagem ter uma dor mais aguda que vai atrapalhar a sua viagem, né? E levar a medicação adequada, porque existe medicação
que pode ajudar com analgésicos, tudo isso. E o profissional que te acompanha, que vai te orientar, inclusive para levar junto com uma receita, porque às vezes podem barrar, podem perguntar, né, na alfândega alguma coisa, então tem que ter a medicação junto com a receita. Então, por mais que não seja remédio controlado, é bem importante ter a receita médica ou odontológica junto com a medicação, né? Que mais que a gente pode falar aqui? Vamos falar de aparelho? Sim, porque para mim, quando eu penso em imprevistos odontológicos, eu penso ou em dor ou em quebrar um dente. Mas tem várias outras coisas, né? Por exemplo, quem usa aparelho. Quem usa aparelho, eu sei dessa rotina porque não foi uma nem duas vezes que eu recebi mensagem de paciente meu fora do Brasil, aconteceu tal coisa, o que que eu faço? Procuro um dentista para recolar. Isso é muito, muito complicado, sabe? Principalmente para quem usa aparelho fixo. Aparelho fixo, quem usa ou já usou, eu não preciso nem explicar, sabe o que eu tô falando. Eu não sei se vocês que estão acompanhando, quem usou, dá um joinha aí, só para eu saber, né? O aparelho fixo, ele corre o risco, sim, de soltar uma pecinha, corre o risco, sim, de machucar a bochecha, um fio que acaba pegando, um alimento diferente que você comeu, né? E o ideal, pelo menos para os meus pacientes, todos têm o meu WhatsApp, numa emergência, me avisa que eu oriento o que fazer. Mas supondo que está lá no meio, né? Vamos de novo o exemplo do Marrocos, está lá no meio que não tem nem Wi-Fi. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos, né, se tá com uma pontinha espetando, quem sabe, ou um algodão, se você tiver, ou um chicletes, você masca os chicletes, enrola esses chicletes naquele lugarzinho para não ficar pegando na sua bochecha. Isso eu tô falando de caso extremo, tá, gente? A gente não tá em Nova York. Se tiver em Nova York, vai numa farmácia, compra uma cerinha de proteção e coloca ali, tá bom? Mas se a gente está lá no meio do deserto do Saara, que você não vai encontrar uma farmácia, então daí você tem que improvisar, né? Se você tiver um chiclete, um algodãozinho, alguma coisa para proteger. Mas assim, os pacientes meus, pelo menos, né, que me informam que estão saindo em viagem, normalmente eu passo um kit viagem, que inclui uma pomadinha para afta, um algodãozinho, uma cerinha, né? Os chicletes, Vanessa, de preferência Trident, tá? Mas aí você já deve ter na bolsa, porque ainda exigir um Trident lá no meio do nada vai ser difícil. Trident por quê? Vamos só explicar. O Trident não tem açúcar e, além de tudo, ele tem xilitol, que é um adoçante que já foi comprovado que ele ajuda, bactericida. Então, o Trident, ele ajuda a diminuir bactérias, né? Mas claro, não é para ficar com Trident o dia todo. Isso, xilitol. Aí, mascou um pouquinho, já joga fora ou coloca ali onde estiver machucando, até você conseguir um Wi-Fi para falar com a sua dentista, ou uma farmácia para comprar uma cerinha, ou de preferência já tenha conversado antes com a dentista, porque aí você já leva seu kit viagem para não ter surpresa e não ter problema, né? Tá bom? Isso é um problema que, por exemplo, os pacientes meus que usam Invisalign, que são aqueles alinhadores transparentes, não tem. Porque o Invisalign são plaquinhas sequenciais que a gente só vai colocando. Eles parecem aquelas plaquinhas de clareador. Só que ele não vai causar... não tem esse problema de emergência, de pontinha machucando, nada disso, né? Tá? Que mais? As aftas, né? Sim, as aftas. Aftas que podem ser decorrentes do aparelho ou de outra coisa. Às vezes você foi para algum país que tem uma alimentação muito diferente, uma alimentação muito ácida ou muito apimentada. Então pode causar uma afta em você porque você não está acostumado, né? As aftas são essas pequenas ulcerações que tem na mucosa da boca. Então são pequenas úlceras. O que causa? Ou é trauma, a gente bateu com a escova de dente, daí rachou aquela parte da mucosa, ou alguma acidez maior, ou um tempero, um alimento mais forte, né? Ou uma queda de imunidade. Né? Quando a pessoa está com febre, por exemplo, é comum
acontecer afta. Mas supondo que você está lá, agora você está lá na Índia, cheio de alimentos picantes, né, muito ardido, o que pode acontecer? Sua mucosa não está acostumada e pode acontecer afta. O que você vai fazer? De preferência, nessa altura você já conversou com seu dentista antes de viajar e ele já te passou a receitinha de uma pomada e você já vai ter no seu necessaire essa pomada. Então, se você está planejando viajar, conversa com o dentista para já levar a pomadinha correta junto com a receita. Mas a afta em si, ela tem um ciclo de 14 dias. Então, se você vai fazer uma viagem de 14 dias, a afta vai ficar ali 14 dias te atrapalhando. Então, a hora que você chegar em casa, ela sarou. É sempre assim, né? Mas por isso que é bom ter a medicação certa no local certo, né? Mas, enfim, tem várias coisas que podem causar afta. O ideal é você ter a medicação correta na hora, né? Olha que interessante. Eu não sabia que, Sim, dependendo do alimento, podia causar afta. sim. Você vê, até a gente aqui às vezes come muito abacaxi. Eu não sei se já aconteceu com você. Às vezes abacaxi tem alguns da época, estão mais docinhos, outros são muito cítricos. Se a gente come assim muito abacaxi, acaba fazendo alguma ranhurinha na mucosa, é muito ácido, acaba descamando, e essa descamação acaba infeccionando com as próprias bactérias da boca e acaba virando uma afta. Então, isso vale para qualquer alimento assim diferente. E quando a gente viaja, a gente quer experimentar as coisas, né? A gente quer comer coisa diferente, então tá sujeito, sim. Isso pode acontecer e pode atrapalhar a sua viagem, porque quem já teve afta, acho que todo mundo aqui já teve, sabe o quanto isso é desconfortável, né? Principalmente quando a gente tá ali curtindo, daí tu vai num jantar, vai comer alguma coisa diferente. Ninguém quer uma afta viajando e que vai sarar no dia seguinte que você chegou em casa, daí não tem graça, né? Tá? Isso. O que mais que a gente pode falar aqui? Vamos ver. Tem também, sabe o que acontece muito? A pessoa se queixar que está com os dentes sensíveis, né? Meu dente é sensível. Isso é tão vago, porque sensibilidade nos dentes pode ter tantas causas. Mas supondo que você está lá no meio da viagem, então o dente deu uma pontada, ficou mais sensível, e aí? Isso daqui é emergência? Será que eu vou procurar uma emergência? Deixo de ir visitar lá o Louvre para ir procurar um dentista? Ou o que eu faço? Dá para esperar? Uma coisa é o seguinte, depende do tipo de sensibilidade, né? Quando você tem uma sensibilidade que você comeu ali um doce, né? Você foi ali em Paris, comeu uma Madeleine, né? Docinha, gostosa, e bate ali na raiz do dente, dá aquela sensibilidade. Esse tipo de sensibilidade normalmente está relacionado com uma gengiva que está mais alta, que a gente chama retração de gengiva. Isso daí pode aguardar voltar para o Brasil. Se você tiver acesso a uma pasta, por exemplo, né, não é propaganda, mas por exemplo, uma Sensodyne, ela pode ajudar a diminuir a sensibilidade. Então, se você está num grande centro, você consegue comprar. Se você está lá no meio do nada, vai ser quase impossível, né? Mas assim, uma sensibilidade com doce não exige que você corra para um dentista. Você tem tempo, vai comendo, né, adequadamente, maneirando, chega no Brasil e procure profissional. Se você tem a sensibilidade com gelado, aí é um pouquinho diferente. Se for uma sensibilidade com gelado só ali a hora que come, vai no dente também, né? E daí dá aquele arrepio e depois passa, tudo bem, até dá para evitar o gelado, dá para aguardar voltar de viagem para tratar, mas procure o profissional assim que voltar, né? Ou se você tem essa sensibilidade com doce ou com gelado antes de viajar, já procure o profissional, não espera ficar piorando, né? A coisa com odontologia, gente, elas não se resolvem sozinho, desistam. As pessoas vão empurrando, falando, não, eu não quero ir. Não adianta, assume que pega e vai e resolve, porque quanto mais demorar para resolver, ela não vai se resolver sozinha. Então, a sensibilidade com doce, com gelado, tenta resolver antes de viajar. Se não deu, se acontecer durante a viagem, ela pode aguardar. Mas se acontecer uma sensibilidade com gelado, com coisa gelada, durante a viagem, mas não foi aquela sensibilidade assim, tomei um sorvete, doeu um pouquinho e passou.
Isso daí tudo bem. Foi aquela sensibilidade que doeu e ficou doendo, 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 parecendo que vai subir na montanha a dor congelado. Aí é diferente. O ideal é sim procurar um profissional aonde você estiver, porque essa sensibilidade com gelado pode estar evoluindo para um processo de agudização. Então essa dor pode ser que venha a aumentar. Então procure alguém no local que você estiver. Ou se você estiver num local sem acesso nenhum, entre em contato com o seu dentista para ele te orientar qual medicação que você vai tomar daquelas que você já levou, de preferência, né? Que você já se organizou. Agora, se você tiver, durante a viagem, sensibilidade com coisa quente, foi tomar uma sopa, um fundi, alguma coisa muito quente, um chá quente e doeu o dente, aí acende uma lanterninha vermelha. Coisa quente está muito relacionado com canal. Então, pode ser que está vindo um processo de agudização, um abscesso, alguma coisa mais séria. Então, é como se tivesse um inchado dentro do dente. A coisa quente é um sinal mais grave um pouco. Enquanto está doendo com gelado ou com doce, tem que procurar tratamento, mas ainda tá mais tranquilo. Com coisa quente, não espere. Pare tudo, cancela, vá procurar ajuda, nem se deixar a Torre Eiffel para amanhã, entendeu? O negócio é procurar, porque senão amanhã pode ser que a dor esteja pior. Isso é bem, bem importante. Tá? Venta o medo dos dentistas. Com todo respeito, é um mal necessário. Tem que ir, gente. Não adianta. A gente às vezes quer, isso não só com dentista, com várias coisas, né? A gente espera que a coisa se resolva sozinha. Aquela torneira pingando, aquela janela emperrando, as coisas não se resolvem sozinhas. Dentista também não. Cria coragem, pega, vai. Porque daí, para você não ter, assim, surpresas durante a sua viagem. Porque daí você vai ficar na sua viagem bem tranquilo. E a maioria dessas coisas que eu tô falando são coisas fáceis de diagnosticar numa radiografia, por exemplo, antes de você viajar. Então, a gente faz uma radiografia, conversa, vê o que está acontecendo e já faz o diagnóstico e já consegue evitar, né? Para deixar você aproveitando mais a sua viagem. Muito. Então, que mais? Vamos ver. Vamos falar de dente do siso agora? Sim. Muito importante em questão quando vai fazer intercâmbio, por exemplo. Adolescente que vai fazer intercâmbio, 18 anos, vai ficar 6 meses fora. Ninguém lembra de ir no dentista antes. Poucos lembram, ninguém também estou exagerando. Eu já tive alguns pacientes que foram fazer o check-up antes do intercâmbio. O que é fundamental? Se não tiver cárie, se estiver tudo bem, avaliar a posição do dente do siso. Porque dependendo da posição, a gente consegue prever se ele vai te incomodar ou não nos próximos 6 meses. Se tiver numa posição ali que está querendo inflamar alguma coisa, já tira ele de uma vez, se o profissional orientar que sim, né? Por isso que, e com antecedência, não dá para fazer uma extração uma semana antes de pegar uma viagem, no intercâmbio, por exemplo. Então já vai, pelo menos, quem vai passar um período mais longo fora, precisa no mínimo uns 2 meses antes. Fazer um check-up médico, fazer um check-up odontológico, para já ir com tudo certo e com as orientações e com as medicações corretas e, de preferência, o número de um WhatsApp do seu profissional para você tirar as dúvidas, caso tenha necessidade. Aí não tem problema nenhum. O difícil é passar por tudo isso sozinho num país estranho, sem saber o que está acontecendo, sem saber, né, sem saber onde ir ou para quem perguntar, né? Até porque, que mais? Me corrija se eu estiver errada, dependendo do tamanho ou da posição, é uma cirurgia complicada, né? Para fazer essa extração. Sim, pode ser. Isso. Também é mais demorada. Então, assim, justamente, o dente do siso, eu sempre converso com os pacientes. É uma pequena cirurgia que não deve ser feita quando o dente está ali doendo, sabe? A pessoa espera doer para fazer a cirurgia, não. Quando está doendo, a gente vai medicar para parar de doer. Quando você não estiver nem lembrando do siso, que não está inflamado, que não está nada, essa é a melhor hora para fazer a extração.
Por quê? Porque daí a anestesia vai pegar super bem, a medicação vai pegar super bem, a cicatrização vai acontecer de uma forma mais tranquila, né? Agora, se for alguns casos, a gente entra com antibiótico, tudo isso, para fazer a extração do siso, né? Às vezes não tem como. Mas é importantíssimo, principalmente os jovens que estão programando passar alguma temporada fora do Brasil, antes de viajar, verificar como que tá o siso, porque senão você chega lá em Nova York, em Paris, em Marrocos, aonde for, e o teu dente do siso não perdoa. Se ele começar a doer, aí é complicado. E como que o dente do siso vai doer? Normalmente, quando ele nasce, tem uma pelezinha por cima. Às vezes ele consegue nascer inteiro, às vezes ele nasce uma partezinha, e fica essa pele. Aí entra um alimento, eu falo um fiapinho de frango, qualquer alimentozinho entra embaixo dessa pele e você não consegue limpar, não é escovando o dente que limpa. Isso daí inflama, pode virar um abscesso, pode complicar, sabe? Então, ideal, vai no dentista antes. Se não foi, tem o telefone de um dentista seu de confiança para pelo menos te orientar como você deve proceder com uma higienização do local, normalmente com cotonete, algum antisséptico, daí a gente tem as orientações, né? Uhum. Mas o ideal é não ser pego de surpresa com o dente do siso, porque não é, apesar de ser o dente do juízo, né? Ele não é legal, né? A gente deixar ele ali. Que mais, Carlinha? São tantas coisas, né? Crianças, gente, crianças, período de férias, tá lá na Disney, tá lá no Wet n Wild, na qualquer praia, fora do Brasil, longe de tudo, cai e bate a boca, certo? Às vezes a criança chega a perder o dentinho. Essa área do lábio é uma área extremamente vascularizada. Isso quer dizer o quê? Que um cortinho de 2 milímetros sangra muito. Às vezes sangra tanto e incha tanto que dá a impressão que é um corte muito maior do que foi. Então, primeira coisa, as mães e pais, por favor, mantenham a calma e não desesperem seus filhos, tá? Porque eles, às vezes, estão com um cortinho de 3 milímetros e a gente que tá do lado de fora tá vendo, tá um sangramento horroroso, mas às vezes é só porque é muito vascularizado. Então, pega um pano limpo, né? Seca a região, faz uma compressinha para esperar, né, a coagulação do sangue. Então, aperta um pouquinho. Se tiver um gelinho, coloca um gelinho. Depois vamos ver o tamanho, né, do corte assim no lábio. Às vezes, se bater o dente, dependendo do que aconteceu, não tem muito o que fazer, né? Não vai pôr essa criança numa cirurgia, nada disso. A gente tem que ver se o dente amoleceu, se não amoleceu, se perdeu o dente, se caiu, se não caiu, o que aconteceu. Então, viaje sempre com o WhatsApp do seu odontopediatra, do seu dentista, porque isso acontece nas férias. As crianças estão brincando, seja aqui, seja onde tiver, né? E o principal é não se assustar com o sangramento. Às vezes, quando acontece em piscina, é pior ainda, porque daí o sangue dilui na água, parece que é 3 vezes mais do sangramento do que é. Normalmente, os cortezinhos na boca são pequenos, e o lábio, a natureza, assim, ela é tão perfeita que ela estruturou o lábio, não é à toa. O lábio é tipo uma almofadinha para proteger o dente numa questão de impacto. É para isso que serve o lábio, além da gente passar batom, né, das meninas. Mas a função principal é proteção dos dentes da gente. Então é para isso que tem o lábio. Então antes fazer um cortezinho no lábio do que de repente fazer uma agressão maior no dente, né? Então sempre manter a calma, gelinho, compressa, ver claramente o tamanho do sangramento, se o corte foi grande ou não, se o dente, o que aconteceu, para poder passar para o profissional, para ele conseguir te orientar, tá bom? Isso é bem importante. Então, aqui, como a gente falou, né? Às vezes, numa consulta preventiva, supondo, agora não, né? Porque agora ninguém tá podendo viajar, mas estou programando lá para fevereiro a minha viagem para a Europa. Vamos supor, tá, gente? Suposição. Vou passar 40 dias na Europa porque eu mereço, depois dessa quarentena,
que eu faço? Já vai aproveitando essa fase que a gente tá, que tá todo mundo em casa, que tá tudo tranquilo, final do ano agora, né? Também não deixa para ir 20 de dezembro, porque dentista também tem família e tira férias, né? Então procura lá por outubro, novembro, já vai fazer um check-up odontológico para ver se não tem nenhuma prótese solta, para ver se está tudo bem com seus implantes, para ver se não tem uma restauração ali que está trincada, que pode acabar de soltar durante a viagem, né? Vai dar se tiver adolescente ou jovens adultos em casa, vai ver a questão do siso, né, já vai vendo essas coisas e não tenham medo dessa questão da quarentena agora. O que eu converso sempre, que consultório, a gente está cuidando tanto, gente, que é mais fácil a gente pegar coronavírus lá no mercado do que no consultório, porque é tanta coisa, tanta paramentação, cuidado, álcool e vários tipos de detergente, e enfim. Então, se tá o dente do siso incomodando, tudo isso, agora é a hora, sabe? Agora que todo mundo está em casa, coloca essa parte em dia, né? Para daí chegar lá no final do ano, nas férias de janeiro, em dezembro, janeiro, fevereiro, que se Deus quiser a gente vai poder viajar, já vai viajar com tudo em ordem. Isso é bem, bem importante, tá? Que mais, Carlinha? Legal, né? Isso é bem, bem joia. Um resumo até agora. Então, fundamental fazer uma consulta preventiva, né? Antes Sim. Ter o contato do seu dentista de confiança, que se com certeza. Coisa, você conta para ele. Hoje a tecnologia ajuda muito, né? Você pode tirar uma foto, Sim. enviar para ele, que ele vai te orientar, e ter um seguro caso você necessite de um atendimento mesmo. Sim, e checar, né, como você falou, o que seu seguro cobre e se tem cobertura, né? Não adianta querer economizar no seguro, às vezes é 10 ou 20 reais de diferença, coloca a odontologia junto, porque a gente nunca sabe, né? E fora do Brasil, se não for em euro, vai ser em dólar. Então, nenhum dos dois vai ser legal, né? Então, já providencia tudo isso daí. Certo? Esse programa, quando for viajar, não pode estragar uma viagem porque não fez o seguro. Não vale a pena. Imagina, não vale a pena. E é aquilo que eu passei para você também, né? Se você está planejando fazer uma viagem de aventura lá no Himalaia, lá não sei aonde, que você não vai ter, apesar de ter o seguro, vai ser difícil você encontrar uma assistência médica ou uma assistência odontológica, você converse antes com o profissional para você já ir com seu kit, sua necessaire de primeiros socorros. Os remédios corretos para dor, anti-inflamatório, junto com uma receita, sempre junto com uma receita médica, sem automedicação, né? Para você usar de forma correta, tá bom? E uma outra questão bem, assim, importante que eu lembrei aqui para falar é a questão de pacientes que fazem tratamento com CPAP. Não sei se o pessoal conhece, CPAP é um aparelho que ajuda quem tem apneia do sono a respirar melhor. A apneia é quando a pessoa está dormindo e dá uma acordada assim, dá uma engasgada para conseguir voltar a respirar. Essa engasgada é porque parou o fluxo de oxigênio. Então, daí normalmente o paciente foi no médico, indicou para ele um aparelhinho de CPAP, que ele dorme conectado a esse aparelho, o aparelho fica do lado da cama, tem umas cânulas, enfim, liga na tomada, com perdão da palavra, é um trambolho, mas é um trambolho do bem, tá? Que ajuda. Só que daí, esse paciente vai fazer uma viagem, aqueles tours da Europa, que vai ficar um dia em cada cidade, ou vai fazer a primeira viagem, por exemplo, com o namorado, né? E que situação constrangedora. Como que eu vou levar esse CPAP para esse lugar fora de casa? Inclusive dentro do avião. A pessoa vai passar a noite inteira no avião. Às vezes a pessoa fica constrangida de dormir e roncar no meio de todo mundo, porque a pessoa, se relaxar, ela ronca mesmo. E o ronco, gente, tem gente que antigamente falava assim, nossa, aquela pessoa dormiu tão bem que roncou a noite inteira. Isso é tão mito que normalmente quem ronca está tendo uma obstrução da passagem de ar. É o contrário, a pessoa dormiu mal.
A pessoa que ronca tem que procurar tratamento para poder dormir melhor. O ronco é um sinal que o ar não está passando direito. Então a gente tem que ver como a gente pode ajudar essa pessoa a melhorar as vias aéreas. Tem como fazer isso? Tem. Tem o CPAP, tem uns aparelhos que a gente faz no consultório odontológico. Aqui eu tenho vários pacientes em tratamento, que a gente coloca o aparelhinho dentro da boca, parece aparelho de criança, assim, sabe? Que vai dentro da boca, usa só para dormir, mas esse aparelho acaba projetando a mandíbula, aumentando a via aérea. Então tudo isso melhora o sono da pessoa. Aí, quando ela vai fazer uma viagem mais longa, ela não precisa levar o CPAP. Ela consegue, por exemplo, hora que for dormir, até mesmo dentro do avião, coloca o aparelhinho, dorme, vai respirar melhor, vai nas paradas, nos hotéis, no cruzeiro, onde ela for dormir, ela vai dormir de uma forma melhor sem ter que carregar aquele aparelho. Então, ele é tão eficaz quanto o CPAP? Não é. Digamos que ele tem uma eficácia de 90%. O CPAP ainda é o padrão ouro, ainda é o 100%. Mas, pensando assim, numa viagem, num passeio que você vai dormir na casa de amigos, ou no trânsito mesmo, né? Você vai viajar daqui para algum local que seja de ônibus, né? Que vai dormir à noite. Então, para não passar até por esse constrangimento do ronco, né? Porque é um constrangimento isso para a pessoa. Às vezes a pessoa se sente até, né? Não vou tentar nem dormir para não atrapalhar as outras pessoas. Então, de repente, se organizar antes da viagem para providenciar um aparelhinho desse. Ele é simples, é tranquilo de fazer e fica ali como plano B para você que já usa CPAP ou que tenha problema de ronco e não use CPAP ainda. Isso daí é bem interessante. Bem legal, assim, a gente tá falando. Adorei esse aparelho, porque o CPAP realmente ele é muito grande e mesmo que a pessoa esteja disposta, ela não tem como ligar o CPAP no ônibus, no avião, por exemplo. Não tem como. Não, é impossível. Além de, para quem não conhece, se a pessoa for colocar isso num ônibus ou um avião, se desce para colocar, né? Chega a ser até meio constrangedor para a pessoa. A pessoa já ronca, já tem problema de sono, ainda usar aquilo, ela fica assim. Normalmente quem usa CPAP não conta para ninguém. Para começar por aí, né? Porque ela fica constrangida do ronco. Mas assim, o que eu falo abertamente, com uma conversa bem franca no consultório. De repente, ter o plano B. Ter o aparelhinho, para quê? Não para usar direto, mas para usar nesses eventos. Daí não precisa sair correndo atrás do dentista, vamos fazer o aparelho, porque não é um aparelho que fica pronto da hora para outra. Tem que se programar antes também, né? Que ele tem alguns ajustes. Mas é só em questão Oi? Esse aparelhinho, ele é feito por um ortopedista. A gente faz a moldagem no consultório, pode ser a moldagem ou por scanner, e é enviado por um protético especialista nesta área, né? Não é todo protético que trabalha, que monta isso. Protético é aquela pessoa que vai montar as próteses, vai montar, né? Mas assim, tem alguns que são especializados nesta área. Daí eles desenvolvem esses tipos de aparelho. Não é qualquer protético e também existe vários modelos de aparelho. Então, existem aparelhos mais eficazes que outros. Às vezes a pessoa já usa um tipo de aparelho e não funciona, não gosta ou acha muito grande. Isso dá uma informação importante para falar, né? Que não existe um tipo só de aparelho para ronco e apneia. Existem vários tipos. Então, às vezes, se a pessoa já usa e fala, isso daí não serve, isso daí não funciona, de repente o modelo que ela está usando não é adequado para ela. Então, a gente tem maneiras de verificar para fazer, para deixar assim, a pessoa mais confortável, melhorar a qualidade de vida e principalmente aproveitar a viagem dela, né? Sem estresse, sem assim, nenhum desconforto e sem essa bagagem dessa malinha, porque é uma mala pequenininha mesmo, que é do CPAP, né? Certo? Muito bom. O que mais, Carlinha? Isso é bem bacana. Então, a gente vê aqui que a odontologia, né? Quando a gente pensa assim, o que a odontologia tem a ver com viagem, é muito mais do que dor de dente. Tem muita coisa que a gente pode providenciar antes, para a gente aproveitar melhor a viagem, para a gente, assim,
ter a viagem só para curtir mesmo, né? Sem, assim, surpresa, sem dente quebrado, sem dor, sem nada, respirando, assim, de uma forma boa. Se usa CPAP, faz o aparelhinho para ronco, que daí nem leva o CPAP para viagem, porque é bem difícil mesmo, só leva o aparelho para ronco. Fazer uma consulta preventiva. Se você já tem algum dente mais molinho, que você está em dúvida ou sensível, vai ver isso antes no dentista, não deixa para descobrir que tem problema lá no meio da viagem, né? Isso daí é bem, bem importante. Nossa, Isso. adorei. Você listou várias coisas que eu nem fazia ideia, tenho certeza que a maioria das pessoas também não. E ainda bem que a gente tem vários recursos, né, para fazer da nossa Sim, viagem o melhor possível, porque imprevistos acontecem, né? Mas o sim. que a gente puder evitar, que tiver no nosso controle, vamos fazer, né? Para a gente se Ah, divertir. com certeza. E com certeza, e a importância, ressaltando, da pessoa ter o seu médico de confiança, seu dentista de confiança. Isso de, um dia vai em um profissional, outro dia vai em outro, no outro dia vai em outro, e vamos ver qual que é mais barato. Tem muito disso. Gente, é importante você criar um vínculo com o teu profissional que cuida de você, né? Porque numa hora de emergência, é para ele que você vai recorrer. Você daí não vai ficar constrangido de entrar em contato, né? O profissional que cuida de você e que se importa com você, ele vai te passar um contato de WhatsApp ou da clínica ou de como encontrá-lo, né? Se você precisar e estiver fora do país. E quando você não tem um vínculo, como que você vai pegar pelo Instagram ou pelo Google alguém que você nem conhece para tirar uma dúvida? Aí é mais difícil, né? É verdade. Fundamental. Fundamental ter um bom relacionamento com o dentista para evitar Sim, problemas futuros. Lu, agora vamos falar de você um pouquinho, pode? pode, vamos lá. Você gosta de viajar? Ai, claro que eu gosto, né? Quem que não gosta aqui vai estar, né? Eu adoro viajar. Para ter uma ideia, eu moro em uma casa, né? Eu moro nessa casa praticamente desde que meu filho nasceu. Meu filho está com 11 anos. Eu tenho várias janelas que eu ainda não pus cortina, mas viagem não falta, sabe? Então a gente, né? Vamos pôr a cortina, ou vamos não sei o que, ou vamos viajar? Vamos viajar. Isso que importa, porque é o que a gente leva da vida, são as experiências que a gente tem e as experiências que a gente pode proporcionar, principalmente aos filhos, né? Eu gosto muito Eu de super viajar, concordo. sim. Para mim também, Né? viagem é prioridade com relação às outras coisas. E das viagens que você já fez, Sim. qual que foi a que você mais gostou? Olha, tem várias assim que eu gostei muito, vários locais que eu adoraria ir de novo por vários motivos aqui. Mas assim, uma assim que me marcou bastante foi a viagem para o Japão, que a gente realizou no mês de novembro do ano passado. Coronavírus, acho que ainda não estava no Japão, devia estar já mais ou menos na China, mas ainda não se ouvia falar de coronavírus. E eu gostei muito da viagem para o Japão, sabe? Gostei O que, bastante. o que te chamou a atenção no Japão, que foi a que você mais gostou até agora? O que foi diferente é que em vários países que eu já fui, a gente sempre via assim, locais bonitos, arquitetura bonita, museus muito bem organizados. Isso vários países têm. Só que o que me chamou muita atenção no Japão foi que, além de tudo isso, foi uma população extremamente educada e organizada, com respeito pelo coletivo, que eu fiquei impressionada, né? Então, assim, para dar um exemplo, naquela época que a gente não ouvia falar de coronavírus em nada, tipo 20% das pessoas, 15% ou 20% das pessoas que já estavam andando de metrô, por exemplo, já usavam máscara. Mas não era para não pegar gripe, era para não passar gripe para os outros. Isso daí é uma diferença cultural muito grande, porque aqui no Brasil, se pelo menos depois de tudo isso que a gente está vivendo, né,
Todo mundo usando máscara. Se a população aprendesse a usar máscara, não para se proteger, mas sim para proteger o próximo. Estou com gripe, vou colocar a máscara para não passar para outra pessoa. Com esse pensamento. Isso já seria um presente se esse pensamento viesse, mas a gente sabe que é um pouquinho diferente, né? E no Japão a gente notou isso. Que é um povo muito, extremamente educado, organizado, silencioso, né? E com um pensamento de comunidade muito grande, de respeito ao próximo, inclusive nessa questão de saúde, né? De usar as máscaras para não passar a gripe para os outros, as crianças na escola também com máscara, já. Então é uma coisa cultural já desde pequena. Eu fiquei encantada com o Japão. Já está enraizado, né? Sim, impressionante. A gente tem muito que aprender com os japoneses. Eu, infelizmente, ainda não conheço o Japão, mas está na minha lista. Se Deus quiser, um dia eu vou, daí eu pego umas dicas com você. Ai, com certeza. Não, vai sim que foi uma das viagens assim que eu fiz que eu mais me apaixonei pelo país. Daquelas que a gente nem voltou para casa e já está com vontade de voltar para lá de novo, para ficar mais um tempo, sabe? Então é muito bacana mesmo. Sim. Ai, que bom. Lu, eu quero te agradecer. Muito obrigada por você ter aceito o convite. Muito obrigada por esse bate-papo. Foi muito esclarecedor. Nossa, acho que você ajudou muitas pessoas. Quero te agradecer de coração. Obrigada mesmo. Ai, um grande prazer. E se tiver alguém assistindo que ainda está planejando alguma viagem, tiver alguma dúvida, pode me chamar, depois a gente conversa, né? Mas, em resumo, foi isso tudo que a gente falou. Não sei se você vai deixar a live gravada ou não. Quem pegou no finalzinho, né? De repente, puder assistir de novo. Então, é bem interessante. Para se prevenir por todos os lados, para só aproveitar a viagem, né? Sem sustos e deixar assim, os imprevistos para ser imprevisto mesmo. Porque soltou uma prótese ou quebrou um dente ou uma dor, isso daí não é imprevisto, gente. Isso daí é falta de um check-up. Não dá para chamar de imprevisto. Imprevisto é aquilo que não está no seu controle, né? Então, o importante é realmente a gente tentar ter esses cuidados para aproveitar a viagem como um todo daí. Tá bom? Tá bom. Obrigada para todo mundo que esteve aqui ao vivo com a gente. Quem for assistir depois, vou deixar no IGTV, no YouTube. Obrigada, Lu, de novo. E vamos marcar mais uma live futuramente. Vamos para continuar o assunto, que o papo tá muito bom. Então tá bom. Obrigada a todo mundo. Tá bom? Obrigada, Lu. Um beijo. Um beijo. E boa viagem. Que em breve possamos viajar muito. Sim, com certeza. Um beijo a todos. Tchau, tchau.